Queridos, nós temos caminhado num tema aí, cada vez mais um. Dentro desse tema, a gente faz algumas, eu diria, a gente dá algumas voltas, né? Domingo passado foi Dia das Mães, a gente fez uma ênfase para as mães. Mas hoje é dia do quê? Fala assim, hoje é meu dia. Hoje não é Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, hoje é nosso dia. A Bíblia diz que este é o dia que o Senhor Deus fez. Alegremo-nos, regozijemo-nos nele. Então hoje é o seu dia. E eu queria, dentro desta ótica, cada vez mais trazendo um subtema. Buscando direção na pessoa certa. Amém? Quando a gente está lendo a Bíblia o dia a dia aí, quem aí está no desafio da leitura da Bíblia aí, amém? Quem está atrasado? Ainda bem que eu não estou sozinho, tem mais gente aí, com a mão erguida. E no devocional dessa semana, a gente estava lendo um dos textos lá, e me chamou a atenção um versículo. E eu meditei naquele versículo, e depois, no mesmo dia, conversando com um irmão, depois a gente foi orar, e no meio da oração, o Espírito Santo me impulsionou a ministrar esse texto hoje. E eu até falei para ele, eu vou pregar domingo esse texto. E eu queria fazer uma introdução dentro dessa linha de raciocínio, buscando direção na pessoa certa. Eu acredito que todos nós, algum dia, já pedimos um conselho para alguém, não já? Eu acho que não tem quem não tenha feito isso. A nossa caminhada com Jesus é um desafio. Em vários aspectos, teremos que depender totalmente da direção de Deus. Talvez possa soar estranho, e depois que eu escrevi essa frase, eu falei, mas está estranho. Por que vários aspectos e não todos? Concorda comigo? Porque teria que ser todos. E eu fiquei confuso, e eu mesmo escrevendo, pensei, voltei, analisei, pensei, e eu acredito que o Espírito Santo também me trouxe algo para nós meditarmos. A nossa caminhada com Jesus é um desafio, amém? Por que é um desafio? Porque se nós estamos caminhando com Jesus, pressupõe que não mais fazemos a nossa vontade, porque Ele é o Senhor da nossa vida. E se Ele é o Senhor da nossa vida, e nós estamos caminhando, seguindo a Jesus, o ano passado trabalhamos o ano inteiro que vinde após mim. Então veja, caminhar com Jesus é um desafio, porque muitas vezes Ele pode nos dar direções que não é a nossa vontade, que não é o que nós queríamos. Queridos, seja sincero comigo, se dependesse de você estaria aqui hoje? Obrigado pela sinceridade. Não é verdade? Eu não estou falando de não estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Outro dia eu fiz essa pergunta na sala de aula e eu achei interessante a resposta de uma irmã. Ela não está aqui. Eu perguntei, se dependesse de você, onde você estaria agora? Aí alguém falou, eu estaria no sofá. Outro falou, eu estaria deitado na minha cama. E a outra falou assim, essa irmã falou assim, eu estaria passeando em Paris, eu estaria passeando. Eu falei, olha a fé da irmã. Aí vai para o seu sofá e a irmã vai para Paris. Mas dentro desta ótica, queridos, vou voltar na frase que me trouxe um certo desconforto e depois o Espírito Santo me direcionou. Em vários aspectos teremos que depender totalmente de Deus. Agora veja, por que eu disse em vários? Porque muitos Deus já nos deu a direção natural da vida. Em muitos aspectos, eu vou fazer uma colocação, eu não preciso orar a Deus, eu não preciso buscar a direção de Deus, porque pressupõe que a direção já foi dada. Agora, em muitos outros aspectos, nós precisamos buscar a direção de Deus. Não tirando a soberania de Deus sobre as nossas vidas, e nem contradizendo a sua palavra, de que tudo que fizemos ou fizermos, fazemos em nome do Senhor. Quer comais, quer bebais, fazei tudo, não é isso? Agora, existem coisas, existem situações que a
ordem de Deus já está implícita em nosso DNA. Por isso, dos vários aspectos. Quer ver? Eu peguei 3 exemplos para nós entendermos. A adoração tem que partir de Deus. Porque se Ele pedir para você adorá-lo, muito embora a palavra de Deus nos orienta, mas se a sua adoração não for algo que nasce dentro de você, teoricamente não faria sentido. Então veja, Deus espera que tenha da nossa parte uma disposição em adoração. Então eu não preciso orar, Deus, é da tua vontade que eu tenha um tempo de adoração. Eu preciso orar. Perguntar para Deus, aí a segunda oração, eu vou orar para saber se é a vontade de Deus que eu ore. Não faz sentido. Então existem coisas que já está em nosso DNA, colocado por Deus, uma ordem implícita. Louvor. Eu preciso buscar a vontade de Deus, se é a vontade que eu adore, que eu louve. Então, queridos, dentro desta ótica, eu queria fazer algumas colocações. O nosso louvor, a nossa adoração, é retribuir o que Deus fez, o que Deus faz e o que Ele irá fazer. Que tenha que nascer de nós. A nossa oração é entender que nós dependemos dEle, que nós precisamos dEle. Uma das dependências que eu quero enfatizar, e o Vanderlei, sem saber, e não que ele leu o texto, mas ele pegou o pessoal lá voltaram do exílio, bora reconstruir o templo. Começaram, as lutas veio, as dificuldades vieram, e o que eles fizeram? Abandonaram o templo, foram construir as casas deles, foram reformar as casas deles, e ficou vários anos o templo abandonado. Aí é onde Deus chega aí. Aqui a gente não usa muito essa frase, mas eu vou usar hoje, né? Deus chega o chicote, não é isso? Então vejam, queridos, dentro desta questão, uma das dependências que nós temos que ter, e eu quero enfatizar, é a direção de Deus. Buscar a direção de Deus. Então olha só, por mais bem formado que você seja, por mais inteligente, por mais, pode existir situações que você vai depender de Deus, que o homem não pode fazer nada. Pode existir situações que nós vamos ter que clamar a Deus, não tem outra saída. Por mais independência você acha que tem, pode existir situações em que você estará totalmente vulnerável. Totalmente. Você pode ter dinheiro, você pode ter influência, você pode ser, não importa. Existem situações que estaremos vulneráveis diante de Deus. Abrindo um parêntese, Davi uma vez fez uma oração. A oração dele foi, eu não lembro qual é o salmo, mas o Davi falou assim para Deus: faze-me conhecer a minha fragilidade. Eu não sei se eu já testemunhei isso aqui. E uma vez eu preguei esse texto: faze-me conhecer a minha fragilidade. E eu preguei isso, ministrei isso, morava lá em Campinas ainda. Passou um tempo, não muito tempo, alguns meses, eu estava no trabalho, meu telefone tocou, eu atendi, e era do posto de saúde, perto de onde a gente morava. Quando a Luz mudou de trabalho, a gente ficou alguns dias sem um plano de saúde para a Sofia. E justamente naquele intervalo, a Sofia adoeceu. E nós fomos para o SUS. E chegando lá, a médica me ligou, e ela falou assim: aqui é do posto de saúde aqui do Vila Rica, você é o pai da Sofia? Pai, quem é que vai? Aqui é do posto de saúde do Vila Rica, o bairro que você mora. Você é o pai da Sofia? As pernas já bambeou. Falei: sim, o senhor pode vir aqui agora.
Falei, moço, o que aconteceu? Não, o senhor precisa vir. Eu falei, não, mas o que aconteceu? Vem agora. Eu falei, por favor, mas o que aconteceu? Não, tá tudo bem, mas vem agora. Bom, então tá tudo bem. Liguei lá pro chefe, lá, fechei a igreja. Eu trabalhava na igreja lá do Nazareno com o pastor Lopes. Fechei a igreja, fui correndo para casa. Quando eu cheguei no posto de saúde, uma ambulância aberta com o giroflex lá, girando, giroflexando. Não podia perder a piada. E quando eu desci do carro, a Sofia estava lá dentro com máscara, a Lourdes com máscara. E a Sofia, o papai, ela era pequenininha, tinha 2 anos de alguma coisa. Aí quando eu fui entrar, a médica deu um tapa no meu peito, volta. Eu falei, o que foi? Você não pode entrar. Eu falei, o que aconteceu? A sua filha está com suspeita de meningite ou H1N1. Lembra dessa, que era crianças e idosos. Até aí tudo bem. Eu falei, tá, mas por que vocês me chamaram? Eu preciso da sua autorização para levar ela para outro lugar, porque ela vai ficar em isolamento. Eu falei, tá autorizado, podia fazer por telefone. Então vamos embora, gente, vamos embora. Todo mundo correu para dentro da ambulância, a Lourdes, a Sofia, até aí tudo bem. No caminho, a minha esposa tinha ligado para minha cunhada e a minha cunhada me ligou. E eu atendi o celular, dirigindo. Tá errado, mas no desespero eu atendi. A minha cunhada falou, Sival, e aí? Eu falei assim, olha para vocês verem a voz do inferno. A minha cunhada falou assim, e aí? Eu falei, Bel, a Sofia está com suspeita de meningite ou H1N1. Ela falou assim, vou expressar o que ela falou. Ai, minha Nossa Senhora. Estas 2 enfermidades deixam sequelas, queridos. Tem coisas que se nós não estivermos com o coração... Quando ela falou deixa sequela, irmãos, aquilo foi uma bomba dentro do meu peito. Porque quando veio essa expressão sequela, eu já pensei no quê? A Sofia, não sei. Veio aquele desespero, irmãos. Eu me desestabilizei de um jeito que eu não me reconheci. Estávamos no Mário Gatti, parei o carro, desci, a Sofia, a Luz entrou lá para dentro, lá, sala de isolamento. Irmãos, e eu fiquei irreconhecível, eu não conseguia parar de chorar, eu não conseguia conversar. O pastor Noedi me ligou na época, eu não consegui falar com ele, ele saiu de lá, foi lá para conversar comigo, eu fiquei desestabilizado. Depois de não sei quanto tempo, 40 minutos, 1 hora, eu não me lembro. A moça lá da recepção veio me acalmar, queria chamar um médico para me acalmar. Irmãos, eu não sei. Quem conhece o Hospital Mário Gatti? De frente ao hospital tem um horizonte, porque ele é um pouco no alto, você vê uma parte da cidade. Eu saí, encostei na grade, e eu olhei para os céus, e eu falei, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Deus, o que está acontecendo? E eu olhando para o céu, o Espírito Santo falou audível no meu coração: faze-me conhecer a minha fragilidade. Irmãos, eu não caí porque eu segurei naquela grade. E na hora eu estava olhando para os céus, eu não consegui olhar para o céu, eu olhei para o chão. E quando eu olhei para o chão, não sei se você já teve essa experiência, de se sentir lá no chão. Eu me senti tão impotente, tão nada, tão nada, que eu olhei e eu comecei a clamar: Deus, tenha misericórdia de mim, eu estou perecendo. Sabe a sensação de que você estaria talvez morrendo, não sei. Eu comecei a clamar: Deus, tem misericórdia, e aquele texto batendo: faze-me conhecer a minha fragilidade. Eu falei: Deus, me perdoa, Deus, eu não resisto à minha fragilidade, me perdoa. O Espírito Santo falou de novo: não pregue o que você nunca viveu. Eu falei: Deus, me perdoa, Deus, me perdoa. Queridos, eu fiquei ali naquela grade pedindo perdão para Deus por ter pregado algo que eu não conhecia, a minha fragilidade. Naquele momento eu pedi perdão para Deus. É como se Deus falasse assim: eu só estava esperando você reconhecer e pedir perdão. Puf, voltei.
No que eu voltei, mas voltei normal como estou agora, normal, zerado. Aí eu voltei, sentei lá no banco e falei, Deus. Aí eu continuei ali falando com Deus, reconhecendo a minha fragilidade. Queridos, eu vou dizer algo para você, a sensação de você se sentir um nada, a sensação de reconhecer a nossa fragilidade, queridos, é uma dor que eu não tenho explicação. E quando eu voltei, eu sentei ali e falei com Deus, o telefone tocou. Quando o telefone tocou, a Lourdes falou assim, amor, tá tudo bem, não é nada. Fizeram todos os exames, a Sofia não tem nada. Ela está aqui, só que a gente vai ter, por protocolo, a gente vai ter que ficar algumas horas aqui dentro. Por causa da suspeita. Mas está tudo certo. Queridos, eu não me lembro exatamente, algumas horas depois, que foi horas que elas tiveram que ficar lá. Nós voltamos para casa. Queridos, a Sofia não tinha nada. O dia inteiro, o resto do dia, noite, nada, zerada. Aí eu contei para a Lourdes, eu falei, amor, a minha experiência com Deus foi essa. Queridos, quando a gente olha a direção de Deus, é reconhecer o quanto nós precisamos dEle. Porque tem coisas, queridos, que nós até podemos fazer sozinhos. Mas tem coisas que nós vamos depender de Deus. Não tem outra saída. Abra sua Bíblia comigo, 1 Samuel capítulo 30. É um texto um tanto conhecido, mas eu queria compartilhar com vocês. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1. 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe e atacado Ziclag. Tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais, e foram embora. Resumindo, levaram todo mundo prisioneiro. Mas vamos lá. Esse tempo aqui, se você ler todo o contexto, era tempo de guerra, tempo de conquistas, que se conquistavam, que tomavam, enfim. E era um tempo complicado, era guerra. Davi tinha o seu exército ainda pequeno, mas um exército poderoso. Até tem alguns aqui, são chamados os valentes de Davi. Quando você continua lendo, você vai ver eles lá na frente. Eles saem para a batalha. Quando eles chegam de volta, quando eles voltaram da batalha, a sua cidade tinha sido invadida, tinha sido destruída e queimaram a cidade. Imaginem isso, queridos. Considerando que naquela época não era igual hoje, que nós temos alvenaria. Naquela época a maioria das casas eram feitas de quê? De madeira, de telhados de palha, aquela coisa toda. Tinha invadido, queimado, tinha destruído. Agora, só para a gente pensar um pouquinho. Qual a nossa realidade hoje, domingo 17 de maio de 2026? Qual é a sua realidade? Talvez a sua realidade, não, pastor, minha casa está lá intacta, glória a Deus, e nem vai queimar. Fique em paz, queridos. Mas a nossa realidade hoje, talvez a sua luta seja uma outra. Talvez a sua dificuldade seja outra. Talvez a sua dificuldade não está relacionada com a perda da sua casa. Levaram as crianças, as mulheres e os demais. Levaram prisioneiros, ou seja, levaram tudo. Olha o versículo 3 e 4. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada, e se deram conta do que havia acontecido com suas mulheres, seus filhos e filhas, lamentaram e choraram em alta voz, até não aguentar mais. Eu não sei se você já teve essa experiência, de chorar até não aguentar mais. Eu não sei, eu nunca tive. Talvez, lembrei agora, aqui eu contei. Quarta-feira o Machado ministrou sobre desespero, né, Machado? E aí eu me lembrei aqui desse momento que o Machado ministrou quarta-feira. Agora, se nós olharmos, queridos, eles chegam à cidade destruída e levaram tudo. Levaram esposas, filhos e o resto que tinha da cidade. Talvez os velhos, as crianças
Enfim, levaram tudo. E aqui eles lamentaram, choraram, até não aguentar. Eu fiquei sem saber o que seria chorar até não aguentar. Alguém aqui já teve essa experiência? De chorar até não aguentar mais? É mais ou menos isso. O versículo 5 diz assim: as duas esposas de Davi, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Só abrir um parêntese aqui. Àquela época Deus permitia mais de uma mulher. Tudo bem aí? Então não se escandalize. Foi aquela época. Agora vejam, queridos. Quando a gente olha para esse versículo, as duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. Em outras palavras, para Davi como um líder, deu ruim. Quando você vê todo o contexto, Davi liderava aqueles homens, Davi arrebanhou aqueles homens para estar com ele, Davi começou guerras com aqueles homens, as duas mulheres que ele tinham sido levadas. Agora, qual era a situação de Davi como líder? Que também ficou sem as mulheres. Versículo 6, Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e suas filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Irmãos, olhando para esse versículo aqui, é desesperador, porque o exército de Davi eram muitos homens, e muitos homens muito bons de guerra. Aí vou voltar ao contexto. Se você continuar vendo, lá na frente tem alguns que são chamados guerreiros valentes de Davi. 4 homens impecáveis na guerra. Só que não era só 4, era todo o exército. Veja que o texto diz que eles ficaram amargurados. Em outras palavras, eles começaram a acusar Davi: a culpa é sua. Você nos colocou nessa situação. Olha a cidade, olha, cadê os nossos filhos, cadê nossas mulheres? Eles ficaram amargurados por terem perdido tudo. E pior ainda, cogitaram em matar Davi apedrejado. Aí eu te pergunto, como é que ficou Davi então? Ficou muito triste, mas só triste. Que se aquele exército vem para cima, o Davi, por mais que ele era bom de guerra também, mas só Deus ali na causa, né? Descesse um espírito nele que nem descia em Sansão lá, mas o Davi ali, humanamente falando, ele também ficou aflito. Agora olha, como nós reagiríamos se fôssemos Davi? Qual seria a nossa reação numa situação dessa? Aí vamos lá, desesperador, desesperançoso, ou seja, sem esperança, acabou, já era. Os homens ficaram amargurados por terem perdido tudo, e aí eles querem apedrejar. Agora vejam, queridos, uma das piores mortes é apedrejamento. Quem é que já levou uma pedrada quando criança? Irmãos, é diferente. Se você levar, sei lá, um pedaço de cabo de vassoura, um pedaço de pau, alguma coisa assim, é uma dor, mas pedrada parece que é diferente. Eu não sei se vocês lembram. Lembra, Sidney? Aí, ó, é sinal que fazia muita bagunça. Eu me lembro de uma vez, um primo meu me deu uma pedrada, gente, mas doeu tanto. Agora veja, a morte por apedrejamento, como que funcionava? Só para a gente ter uma ideia. Se nós colocássemos uma pessoa no meio aqui da igreja para ser apedrejada, em outras palavras, quem está de cá vai jogar a pedra. Se ele errar, do outro lado acerta, não é isso? Então, quando iam apedrejar alguém, sabe o que eles faziam? Eles colocavam a pessoa num lugar mais baixo. Por quê? Para todos, a pedra vir de cima para baixo. Porque se está no mesmo nível e eu erro, vai no outro. Então vejam, apedrejamento era uma dor incalculável. E aí eu te faço uma pergunta: num apedrejamento, quem está apedrejando, ele vai pensar o quê? Eu quero pegar, eu quero acertar, eu quero matar, não é isso? Aonde você miraria? Vou acertar no pé dele? Cabeça, não é isso?
Então veja, é uma dor. Então quando Davi, ele entende, ele sabe que eles estavam cogitando apedrejá-lo, ele também fica aflito, ele também entra em desespero. O que eu vou fazer? As circunstâncias muitas vezes, queridos, são inesperadas em nossas vidas. A gente já ministrou aqui na igreja várias vezes. De repente, muitas circunstâncias às vezes acontecem e a gente não tem controle, a gente não sabe o que fazer, a gente não tem solução. Vem na hora que você não imagina, vem em situações desesperadas. Só que a última parte do versículo 6, mas Davi encontrou forças no Senhor seu Deus. Aqui, queridos, vem a nossa aplicação para a nossa meditação de hoje. Se por um acaso acontecer um revés, situações difíceis, onde você vai buscar socorro? Em quem você vai buscar socorro? Em quem você vai pedir ajuda? A quem você vai pedir direção? Quem? O Davi, a Bíblia está dizendo que ele encontrou força no Senhor. No versículo 7 diz assim: então disse ao sacerdote Abiatar, aqui o Davi, o sacerdote Abiatar, traga o colete sacerdotal, e Abiatar, filho de Aimeleque, o trouxe. Aqui vem a aplicação para nós. Davi manda chamar o sacerdote, ou seja, para aquela época, a voz de Deus. Eu quero ouvir Deus. Davi vai buscar direção em quem poderia dar a direção para ele. Davi vai buscar a direção em quem tinha a direção. Chama o sacerdote. Naquela época, queridos, era diferente de hoje. Hoje nós temos a palavra de Deus, hoje nós temos o Espírito Santo. Mas naquela época se dependia do sacerdote. E aqui vem outra pergunta: em quem nós temos buscado direção nas horas de luta? Versículo 8: Davi perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de de saqueadores? Quando o sacerdote chega, Davi pergunta: devo perseguir esse bando de sequestradores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles, certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Queridos, aqui vem uma questão. Quando nós fazemos as coisas certas, pelos meios certos, e nós temos a voz de Deus, queridos, pode cair 1000 de um lado, 1000 do outro, 10.000 do outro, mas eu não vou ser atingido, porque eu tenho uma voz de Deus. Eu tenho uma voz de Deus me dando direção. Eu tenho uma palavra de Deus me direcionando. Eu não vou temer. Então veja, Davi perguntou ao Senhor. Hoje tem muita gente perguntando ao Google. Verdade, queridos. Tem muita gente hoje perguntando ao ChatGPT, não é isso? Tem muita gente procurando ajuda no YouTube, na internet. E, queridos, dependendo da situação, beleza, vale, eu também faço isso. Mas quando se fala de direção, a sua direção tem que vir do Senhor. Cuidado. Irmãos, e eu falo isso de coração, por quê? Porque é uma verdade que temos que ter na vida. Nós precisamos buscar bons conselhos. E Davi, ele pergunta: devo perseguir? Irmãos, eu fiquei pensando nisso. E se Deus dissesse assim: não? Considerando que as mulheres de Davi, considerando que as crianças, as outras mulheres, todo mundo foi levado, a cidade destruída, os homens querendo apedrejá-lo, e se Deus tivesse falado: não vai, fica quieto. E deixa eu te dizer, às vezes Deus faz isso. Ele nos dá a direção que a gente não quer. Aí vem, a semana passada nós ministramos sobre isso, da mulher, a viúva de Sarepta. Porque às vezes tem que partir uma decisão nossa de quê? De dar um passo de fé. Aqui, o Davi pergunta: devo perseguir? Aí ele faz uma segunda pergunta: conseguirei apanhá-los? Conseguirei pegar esses caras aí? Porque ele queria a garantia de quê?
Devo perseguir? Deve, só que você não vai ganhar a guerra. Não, ele quer saber, eu devo perseguir e vou ganhar. Irmão, seja inteligente quando você for falar com Deus. Porque tem gente que só pede um pouco, que não vê lá na frente, aí eu vou voltar de novo a irmã que deu a resposta que chocou todo mundo da sala. Eu queria estar no sofá. Lembra, Aline, você estava na aula, né? Eu queria estar no sofá, eu queria estar na cama. E a irmã falou, eu queria estar em Paris, eu queria estar não sei na onde. É lógico que ela brincou, mas aqui, queridos, o Davi pergunta, eu devo perseguir? Conseguirei alcançar, vencer? Ele queria saber, querido, se ele iria conseguir. Porque já pensou se Deus fala assim, você pode perseguir, mas você não vai conseguir vencer os caras. Tem gente que sequer olha para Deus, quanto mais busca a direção de Deus. E às vezes, queridos, a gente tem uma predisposição de fazer isso. Sabe em que sentido? Eu já sei. Não, eu manjo disso aqui. Não, eu domino essa área aqui. Ele vai e faz, mas ele não perguntou para Deus. Ele não consultou a Deus. Ele não falou com Deus. Cônjuges, casais, consulte o seu cônjuge. Em muitas direções, consulte o seu cônjuge. Fale com ele. Deus dando a direção, porque outro dia teve um irmão aí que Deus falou, não fala para sua esposa. E eu falei isso sexta-feira na célula, porque ele compartilhou com a gente. Deus pode dar uma direção específica, não fale. Mas se Deus não mandar você não falar, compartilhe, orem juntos, busque a Deus juntos. O nosso irmão chegou no portão de casa, estava entusiasmado. Posso falar porque você contou esses dias no culto, beleza? Foi o Davis, tá, queridos? Ele chegou entusiasmado, sabe, cheio de... Vou chegar lá, vou compartilhar com a Dani. Na hora que ele abriu o portão, o Espírito Santo falou com ele, não fale para ela. Quase que ele fechou o portão e voltou para trás. Não é isso? É que tinha algo específico lá, queridos. E Deus o honrou, porque ele conseguiu segurar e não falar para Dani. Deus o honrou. Amém? Agora veja, pergunte, converse, busque direção. Tem gente que não se preocupa em buscar. Não está nem aí para Deus. Não porque eu tenho dinheiro, porque eu tenho influência, eu tenho poder, eu sei, eu manjo, eu domino essa área. É porque eu sou bom. Preciso de Deus, não. E aí muitas vezes, queridos, a gente conhece as consequências. A resposta de Deus foi, sim, vai. Aqui vem aquilo que eu falei, irmãos. Depois que a gente tem uma resposta de Deus, você conseguirá recuperar tudo que foi tomado de você, irmãos. Eu imagino que o Davi levantou aqui, irmãos. Ele levantou como um raio, como se diz, não tem quem vai me vencer, porque eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus, eu vou. Versículo 9, Davi e os seus 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns deles. Eles partiram, eles creram, eles acreditaram e foram. Se você continuar lendo, você verá que Davi venceu aquele exército e ainda trouxe de volta a sua família e todos que tinham sido levados. Daqui para frente daria uma outra mensagem, mas eu vou parar aqui porque o nosso foco é a direção de Deus. O interessante, queridos, é que quando você olha, Davi e os 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns deles. Para piorar a situação, teve uns homens que chegaram e falaram assim, olha, eu estou muito cansado. Sabe aquele estágio que a pessoa está desfalecida? Ficaram a metade, porque não conseguiram, não tinham forças para caminhar. Mas teve uma galera que falou assim, vamos, e continuaram. Resumindo, perseguiram, conseguiram, chegaram no acampamento onde os amalequitas estavam. Eles estavam festejando, queridos, como se diz, estava lá na manguaça, bebendo, festejando, todo mundo chapado. Chegou o exército de Davi. Conseguiram fazer o quê?
despojar aquele povo, trazer de volta os seus filhos e mulheres, e ainda trazer o despojo deles. Aí eu te pergunto, nós temos buscado a direção de Deus? E aqui eu tenho uma colocação para fazer. E se Deus demorar para responder, o que a gente faz? Nós já ministramos isso. Outro dia eu fiquei feliz em saber que teve um irmão que lembrou disso. De uma vez que eu ministrei, no momento ele pôde lembrar. Uma vez nós ministramos daquilo que o Senhor falou. Quando Deus não fala, quando eu não tenho uma direção nova, fica com a última. O que Deus falou? Fica com ela, porque não tem uma nova direção. E eu queria, para nós encerrarmos, cuidado com as vozes. Quais vozes? Eu queria destacar pelo menos quatro fontes de vozes. A primeira, a voz de Deus, o próprio Deus. E aí nós pegamos esse texto que nós mencionamos. Quando é Deus quem fala. A certeza de quando foi Deus quem falou. A certeza de quando foi Deus quem disse. Então, uma primeira fonte de voz, que seja a voz de Deus. A segunda fonte, essa eu vou dizer assim, cuidado. Voz do homem. Parêntese. Homens que falam em nome de Deus, inclusive. Porque muitas vezes pode acontecer de alguém dizer para você: o Senhor disse. A pergunta é: Deus falou ou foi ele? Assim diz o Senhor. Mas que Senhor? Eu tive uma revelação, eu tive um sonho. Queridos, eu creio em revelação, profecia, sonho. Eu creio em tudo. Só que eu coloco um crivo. Precisa passar pelo crivo da palavra de Deus. Agora veja, o mesmo Davi, um tempo antes, ele passou uma experiência. Volta comigo lá em 1 Samuel capítulo 24. O contexto aqui, para nós entendermos, Davi está fugindo de Saul. Saul está querendo matar Davi, a qualquer jeito. E o Davi chega numa situação em que ele teve a oportunidade de matar Saul. Capítulo 24, 1 Samuel 24, versículo 4 diz assim: então os homens de Davi lhes disseram: eis aqui o dia do qual o Senhor te diz. Se você vê na Bíblia, eles estão usando o nome de Deus. Eis aqui o dia do qual o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, e far-lhe-ás como te parecer bem aos teus olhos. E levantou-se Davi, e mansamente cortou a orla do vestido ou do manto de Saul. Conhece aqui o contexto? Davi fugindo. O Davi se esconde numa caverna. O Davi está lá no fundo da caverna com seus homens. O Saul chega com seu exército ali perto. Vou usar uma figura para vocês entenderem. O Saul tem vontade de ir no banheiro. Onde ele vai? Lá na caverna. Ele entra um pouco da caverna, porque lá no fundo da caverna estava o Davi com seus homens. O Saul entra um pedaço da caverna, tira ali o seu vestido, o manto, que era a roupa da época. Eu acredito que ele pendurou num lugar ali, colocou num lugar, deu uma afastadinha e foi usar o banheiro. Aí vocês já entenderam. Posso fazer uma piadinha? Oi? Ah, detalhe, número 2, viu? Mas sabe qual é a piadinha? Para onde esse cheiro foi? Os caras que estavam no fundo da caverna, quase que vai matar por desespero, né? Brincadeira à parte. Mas olha aqui, queridos, que interessante. O Davi, ele tem uma voz aqui. Os homens disseram: eis que o Senhor, seu Deus, entrega nas tuas mãos o teu inimigo. Vai lá e faz o que você quiser com ele. Se o Davi não tivesse sintonia com Deus, se ele não tivesse sintonizado com a palavra de Deus, o Davi teria o quê? Matado.
Só que aí, irmãos, o Davi vem, ele chega até a orla lá do vestido, corta, não é isso? Só que ele volta, porque a Bíblia diz, você vai continuar lendo, depois você lê em casa. A Bíblia diz que o coração de Davi doeu. Então a versão fala que pesou. Por quê, irmãos? Em um momento eu imagino que a ficha do Davi caiu. Eu estou colocando tudo em risco a perder. Porque se Saul me ver, o que vai acontecer? Nós vamos para o fight. E aí? Certamente quem ia ganhar aquela luta ali? Considerando que o Saul estava perto dos homens de Davi. Quem ia ganhar? Por isso que o coração de Davi doeu, porque ele entendeu o risco que ele colocou, e mais ainda, ele entendeu que ele estava colocando o quê? Em risco a vida de um ungido de Deus. O coração de Davi doeu, e ele não fez. Aqui, irmãos, vem uma frase. Anote essa frase no teu coração, na tua mente. Nada que fere os princípios bíblicos possa ter vindo de Deus. Aqui foram homens que disseram e falaram em nome de Deus. Assim diz o Senhor, não é isso? Quando o Senhor não disse. Vou abrir um outro parênteses aqui. Cuidado com a voz de amigos. Ah, pastor, mas meu amigo. Amém? Mas cuidado, sabe por quê? Porque se o conselho do seu amigo, amigo do peito, amigão, amigo desde a infância, se o conselho dele estiver ferindo o princípio bíblico, cuidado, não é de Deus. Entenderam? Porque às vezes a gente tem uma predisposição, não, mas eu confio no meu amigo, está tudo certo. Mas avalia se o conselho do seu amigo, o amigão do peito, se o conselho dele está dentro da vontade de Deus ou não. Porque pode ser que o seu amigo possa estar falando em nome de Deus, e não é Deus falando. O pastor está falando mal do meu amigo? Não, estou falando mal do que ele falou, ou do que ele vinha falar. E eu já tive conselhos de amigos que feriam a palavra de Deus. Respeitosamente, com todo o amor, falaram, muito obrigado, vou orar a respeito. Mas até aqui eu não vou fazer isso, porque está ferindo a palavra de Deus, a vontade de Deus. Não vou fazer. Cuidado, queridos. Não estou aqui te incentivando a não cultivar boas amizades. É claro, queridos, tem coisas. Se eu for, por exemplo, eu quero comprar uma guitarra nova. Eu não sou muito ligado, não. Eu não sei as atualizações de guitarra, mas tem um cara aqui na igreja, queridos. Ah, vá. Foi eu que falei não, viu, Davis? Foi só a tia. Ah, vá. Tem um cara aqui na igreja chamado Davis. Antes da guitarra sair em mercado, ele já sabe das informações dela. Brincadeira, viu, Davis? O Davis manja, ele é expert nisso. Ele sabe as guitarras boas, olha esse timbre, aquilo. O dia que se eu for trocar de guitarra ou comprar mais uma, eu vou, Davis, o que você acha dessa guitarra aqui? Por quê? Porque ele sabe, é o mérito dele, é a praia dele. Tamo junto. Você também toca guitarra e não manja? Das atualizações, não. Ele manja. Manja um pouquinho aí também. Mas aqui que eles viram uma questão. Dependendo da circunstância, sim, eu vou perguntar para um amigo. Na área da pesca lá, vive me pedindo ajuda. Vocês estão rindo por quê? Vocês não esperaram, gente. Vive me pedindo ajuda. Pastor, a gente pode ir com o seu carro? Ah, verdade. Toda vez que a gente vai pescar, pastor, você leva o café, não leva? Tá vendo? Vocês não esperam eu falar. Agora, quando é a respeito de comprar vara, mulinete, essas coisas, eu vou perguntar para o Dames. Aquele Dames lá, porque esse aqui manja, mas o outro lá. Ele manja de guitarra, mas de molinete, de carretilha, linha. Ele vai querer pôr linha de guitarra nas varas, né? Brincadeira. Então veja aqui, cuidado com a voz de amigos falando em nome de Deus. Aqui deu para entender, certo? Lá na frente ainda, 1 Samuel, capítulo 24. Aqui tem um outro cara falando em nome de Deus. Versículo 7. 1 Samuel 26, 7. Foram, pois, Davi e Abissai. Deixa eu só fazer um parênteses. Esse Abissai aqui era um dos guerreiros de Davi. Beleza?
Então vamos lá. Foram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo dentro dos carros. E a sua lança estava fincada na terra, à sua cabeceira. E Abner e o povo deitavam-se ao redor dele. Esse Abner aqui era o braço direito, era o chefe da segurança do Saul. Depois você lê em casa. Versículo 8. Então disse Abissai a Davi: Deus, de novo, falando em nome de Deus, Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois agora encravá-lo-ei com a lança de uma vez na terra, e não ferirei a segunda vez. Esse cara era bom, gente. Davi era o chefe dele, não é isso? Davi, deixa eu ir lá. Uma pergunta para você pensar em casa depois: o que Davi foi fazer lá no meio do acampamento dos caras? Cuidado, porque às vezes a luta pode não vir até nós vamos até ela, por nossa conta e risco, não é isso? O que o Davi foi fazer lá no meio do acampamento do Saul? Aí esse camarada aqui, o Abissai, Davi, a lança dele está lá do lado, cochichando, porque o pessoal estava dormindo. Deixa eu ir lá, eu vou pegar aquela lança, eu vou cravar nele, vai ser uma só, não vou precisar duas, não, é uma só. Deixa eu ir lá, Davi. Versículo 9. E disse Davi a Abissai: nenhum dano lhes faça, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? O Davi, por conhecer a palavra, ele entendeu: essa voz não vem de Deus, não é Deus me entregando, não. Essa voz não vem de Deus, jamais eu vou encostar a mão no ungido de Deus. O Saul estava fazendo um monte de coisa errada, mas nada justificava o Davi matá-lo. E o Davi falou: eu não vou encostar a mão no ungido de Deus. Se você continuar lendo, você vai ver que Davi vai falar assim: Deus o fará. Tem 3 formas que Deus fala: ou Deus o matará, aí é Deus, Deus é Deus. Ou ele morre de morte natural, ou ele morre na guerra, mas eu não. A voz não era de Deus. Cuidado com a voz de quem está ao seu lado. Avalie, passe pelo crivo da palavra. A voz não era de Deus. No entanto, um tempo depois, o Saul foi para a guerra e ele morreu na guerra. Ponto final. Davi não precisou encostar a mão, e a voz que veio não era a voz de Deus. Terceira voz, a voz da alma. Pensando na voz da alma, eu lembrei de um camarada. Nós já pregamos sobre ele aqui uns tempos atrás. Juízes capítulo 6. De novo, Israel em guerra. De novo, os midianitas. Não é o pessoal da mídia não, tá, gente? Os midianitas lutando contra Israel, aquela coisa toda, aquela guerra. Eles plantavam, eles iam lá e roubavam e etc. Aí, versículo 14, Juízes 6, versículo 14. O Gideão estava lá no lugar onde ele batia o trigo ali, a colheita dele. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: ah, meu Senhor, como irei livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Vou parar aqui. Ele está dando voz a quem? A alma dele. Ah, porque eu não sou capaz. Ah, porque eu não posso. Ah, por quê? Por quê, queridos? Deus falou: vá nessa tua força. A voz de Deus falando e ele ouvindo a voz da alma. Eu não posso, eu não sei, eu não consigo, eu não sou capaz. Queridos, tenha na sua vida a direção de Deus. Vá na tua força. Eu não posso, eu sou o menor do meu pai, da casa de meu pai. Muitas vezes, queridos, a nossa alma, a gente tem que pegar ele por do lado.
O salmista diz: por que te afliges em mim, ó minha alma? Espera no Senhor. Muitas vezes a nossa alma, ela quer falar mais forte do que a voz de Deus. Cuidado. Estão entendendo, queridos? A primeira voz, a voz de Deus. A segunda voz, a voz de homens falando em nome de Deus. A terceira voz, a voz da alma. E a quarta voz, a voz do diabo. E o diabo fala, ou se fala. E como ele fala, irmãos? Aí a gente podia usar um monte de meios. Através de amigos, através de mídia, através de pessoas, ou a própria voz dele, falando aqui no nosso ouvido. Já viu aqueles desenhos do diabinho do lado e um anjo do outro? Mais ou menos isso. Eu peguei 2 exemplos para a gente encerrar. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Do 1 ao 4 diz assim: a serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não deviam comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Vou parar aqui. Um tempo atrás nós pregamos esse texto aqui também. A primeira coisa aqui foi a Eva dando voz ao diabo. Não dê voz, não dê diálogo. Aliás, é o tema da nossa pregação. Não dê diálogo a Satanás. E aí, ela chega e pergunta: é verdade que Deus disse que não devia comer? Queridos, ela já começa mentindo. A própria mulher, a Eva, no versículo 2, a mulher respondeu à serpente: nós podemos comer de tudo, de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio. A própria Eva corrige Satanás quando ele fala: é verdade que Deus proibiu vocês de comer? Na verdade, Satanás só queria a porta aberta para o diálogo. Ele só queria começar uma conversa. Quantas vezes, queridos, nós já fomos tentados por ter aberto o caminho para uma conversa? Não é isso? Ele só queria abrir o diálogo. No versículo 3, ela disse assim: Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Olha a resposta do diabo: certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Eu vou parar aqui. A gente conhece todo o contexto. A Eva não deu ouvido a Deus, deu ouvido à cobra, comeu a serpente e hoje estamos aqui. Comeu a serpente? Não, comeu a fruta, desculpa. Tinha que ter comido a serpente. Tinha que ter comido a serpente. É para ver se vocês estão prestando atenção. Obrigado. Foi de propósito, para ver se vocês estão prestando atenção. Obrigado. Agora vejam bem, queridos. A voz do diabo. E quantas vezes ele fala. E eu não vou usar o meio, aqui foi por meio da serpente. Mas quantas vezes o diabo fala? Deus falou: não come. Satanás está falando o quê? Come sim. E aí, queridos, é o risco que nós temos muitas vezes de não ouvir a Deus e ouvir a voz do diabo. Cuidado. Ouça a voz de Deus. O segundo exemplo, quando o diabo fala, esse aqui é bem simples. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito Santo, foi conduzido para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada durante todo esse tempo e ele teve fome. Versículo 3. Então o diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. Preciso ler o resto do texto, queridos. Aqui nós temos uma voz. A voz de quem? Do diabo. Tentando quem? Jesus. Qual é a diferença aqui, queridos? Então Jesus disse: está escrito.
Aqui é para nós pensarmos, queridos. O que é que Jesus está fazendo diante de tudo que nós falamos? Jesus está colocando no crivo da palavra. Satanás, ele intenta contra Jesus, dizendo: olha, está escrito a respeito de transformar pedra em pão e comer. E Jesus diz: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, nem só de pão viverá o homem. As 3 respostas de Jesus foi dentro da palavra de Deus para as 3 vezes que Satanás tentou tentá-lo. E aqui vem uma questão, queridos. Quando a voz de Satanás vir, nós precisamos conhecer a palavra para discernir e dizer: aqui não. Já viu esse meme aí que eu acho muito legal? Aqui não, queridos. Por quê? Porque o crivo é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, eu vou ter força para dizer: aqui não. Quem é que nós estamos ouvindo? Cada vez mais um. Essa caminhada com Jesus, cada vez mais um com Ele, cada vez mais um com os nossos irmãos. Nós precisamos entender que haverá vozes querendo nos tirar da vontade de Deus. E qual voz nós devemos buscar? A voz de Deus. Cuidado com as outras vozes. Eu mencionei 4, mas poderíamos talvez achar outras. E eu queria refletir com vocês dessa manhã sobre isso. Busque a direção de Deus. E aqui eu vou fazer um parêntese, queridos, que para nós encerrarmos. Davi buscou o sacerdote. Busque pessoas, homens e mulheres de Deus. Busquem pessoas tementes a Deus, pessoas que conheçam a palavra. A não ser que você vá buscar, vou usar uma expressão aqui, por exemplo, estou na dúvida se eu devo ou não fazer algo no sentido jurídico. Eu vou buscar quem? Um advogado, não é isso? Eu estou com dúvidas sobre, por exemplo, a troca do carro. Eu posso buscar conselho de quem conhece de carro, para me ajudar a decidir. Mas quando fala das coisas espirituais, queridos, busque homens de Deus, mulheres de Deus, homens tementes a Deus, homens que conhecem, que sabe que vai te dar um conselho com os princípios bíblicos. Cuidado, porque às vezes a gente acaba buscando em pessoas que pode até ter um bom conselho, mas talvez o conselho dele não está no crivo da palavra de Deus. E muitas vezes a gente pode tomar decisões erradas por não estar dentro da vontade de Deus. Fique de pé, vamos orar.